Boa noite a todos. Mais uma noite de encontro com o professor Walter de Andrade, projeto Iniciação de número 167. Boa noite a todos. É com você, Gilberto. Olá, boa noite. Sejam bem-vindos. Estamos ao vivo. Mais um programa, Projeto Iniciação. Nós aqui, hoje, programa de 167. Boa noite, professor. Bem-vindo. Boa noite, meu irmão Gilberto Catira, meu irmão Carlos Nascimento. Boa noite a todos os irmãos que estão presentes aqui no nosso encontro, né? No nosso programa Projeto Iniciação. Sejam todos bem-vindos, né? E devemos dizer que esse encontro, né, semanal, é destinado a dar a base filosófica iniciática para aqueles que pretendem seguir o caminho da iniciação. A base que nós seguimos são duas bases fundamentais: os ensinamentos de Helena Petrovna Blavatsky, fundadora da Sociedade Teosófica, e os ensinamentos do nosso querido professor Henrique José de Souza, fundador da Sociedade Brasileira de Eubiose. O objetivo é a síntese de conhecimento, a fim de propiciar aos pretendentes ao caminho da iniciação informações e valores importantes para essa finalidade. O encontro visa também propiciar ao participante que já esteja no caminho da iniciação a possibilidade de repensar tudo aquilo que já foi aprendido e receber indicações para novas reflexões a respeito da sabedoria iniciática, né? Outra finalidade do encontro é propiciar a reflexão a respeito do momento evolutivo que a humanidade está vivenciando nesse início do século XXI e início da Era de Aquários, né? Rumo, eventualmente, ao ano 3005, conforme o nosso mestre, professor Henrique de Souza, nos indicou, que será justamente o início de uma nova civilização. Então, o projeto é Projeto Iniciação, chama-se o nosso programa, né? E isso em decorrência de que o maior projeto que uma pessoa tem que realizar na face da Terra é justamente o projeto de iniciação, o seu autoconhecimento. Para que o autoconhecimento seja desenvolvido, os mestres nos afirmam que é recomendável que a pessoa participe de uma escola iniciática, né? Então, a pessoa pode escolher a escola iniciática que mais lhe agradar. De nossa parte, nós convidamos as pessoas que venham para a Sociedade Brasileira de Eubiose fazer o seu projeto de iniciação. A pessoa pode perguntar, então, como que eu posso entrar em contato com a Sociedade Brasileira de Eubiose? É simples. Entra no busca na internet, clica lá, Sociedade Brasileira de Eubiose, vai aparecer um link, né? E no link tem uma série de informações a respeito da eubiose e tem um botãozinho lá, está escrito assim, onde estamos? Clicando esse botão, a pessoa vai entrar em contato, vai receber informações a respeito da localização dos departamentos existentes no Brasil e no exterior. Então, a pessoa entra em contato com o departamento, essas informações constam de endereço, telefone, e-mail e assim por diante, né? E a pessoa entra em contato com o departamento e marca o início do seu trabalho de caminhar pelo autoconhecimento na eubiose. É claro que esse ano, já para começar o curso, já não dá mais tempo, porque já estamos já finalizando o primeiro semestre, vamos começar o segundo semestre, aí somente no ano que vem, então, vai começar na eubiose, em todos os departamentos, o primeiro grau de iniciação, que é o grau peregrino. Isso a partir de janeiro, a segunda semana de janeiro, já os departamentos já começam a se manifestar e começar o seu grau peregrino. Aí a pessoa é necessário entrar em contato com o departamento e marcar, fazer a sua inscrição. Não é verdade? Então, esse é o ponto inicial importante. Devemos só para informar, é o grau peregrino, o primeiro grau, depois tem mais 4 graus, totalizando 5. Totalizando 5 graus iniciáticos, a pessoa tem o direito de se tornar membro efetivo da Sociedade Brasileira de Eubiose. Então, ela pode participar de todas as atividades da eubiose, né? Palestras internas, externas, rituais, né? Isso é muito importante. Ela tem a possibilidade de participar de rituais, né? E além disso, mais do que muito importante, a pessoa tem o direito de ler as revelações cartas revelação do nosso mestre e professor Henrique de Souza.
Todos os departamentos têm lá as suas cartas de revelação, a pessoa então pode se analisar, estudar e assim por diante, né? As cartas de revelação do nosso mestre. Há uma outra importante, uma observação importante. É claro que é importante que a pessoa faça esse curso de iniciação, o primeiro grau, num departamento da sua cidade, né? Se tiver um departamento na sua cidade ou próximo à sua cidade. Agora, pode ser que a pessoa more longe de um departamento, né? Não tem um departamento próprio, perto, seja impossível fazer o curso de forma presencial. Se não for possível, então o que ela faz? Entra em contato com o departamento e faz o EAD, ensino à distância. Então, isso é outra possibilidade. Ela recebe, através da internet, as aulas, né, referentes aos graus, e aí ela continua, ela não deixa de fazer o seu processo de iniciação. Aí o departamento dá todas as indicações de como ela deve fazer para realizar o EAD. Muito bem. Então, nós estamos aqui já iniciando o nosso programa de hoje, né? E vamos continuar estudando aqui os termos importantes e os fatos importantes, né, relativamente ao conhecimento iniciado das idades, nos oferecido por Helena Blavatsky. Então, vamos começar aqui, justamente, nós estamos vendo aqui um estudo sobre Siddhartha Gautama, o Buda Siddhartha, né? Nós vamos continuar agora o nosso estudo a esse respeito, né? Muito bem. Aqui então, analisamos o nascimento de Siddhartha Gautama, né? Inicialmente, nós havíamos dito, né, que ele era um príncipe, né? Ele nasceu lá no Oriente, num país do Oriente, e o seu pai, o imperador, teve a informação de que ele teria um importante trabalho para fazer no mundo, né? E o pai dele, preocupado com o sofrimento do seu filho, isolou seu filho do mundo, né? Deixou ele no palácio, nos jardins do palácio, lá, sem comunicação com o mundo externo, né? Como um príncipe, né? Mas Siddhartha Gautama, um dia, lá por volta dos 15, 16 anos, ele foi para a rua e viu o mundo como ele era, como o mundo é. Aí, então, ele saiu de casa, né? Ele saiu de casa e vestiu uma roupa bem simples, um manto bem simples, andava com uma cuia na mão, recebendo comida das pessoas, né? E começou a pregar, estudar, e assim foi o trabalho inicial de Siddhartha Gautama, até que ele se iniciou, né? Ele fez a sua iniciação, a sua elevação a um plano elevado, a sua iluminação. Então, é citado que depois que ele fez a iluminação, anos depois, ele voltou a ver o seu pai, né? Voltou ao palácio. Ele avisou ao pai que estava voltando, o seu pai se preparou, etc. O seu pai não tinha nenhuma afinidade com não sabia exatamente o que ele andava fazendo pelo mundo. Mas diz a história que naquele dia o Siddhartha ficou conversando com seu pai a noite inteira. Olha só, né? Desde quando escureceu o dia, ele ficou conversando, passaram a madrugada conversando. E diz a história que, ao raiar do dia, o pai estava convertido às ideias dele. Olha só que impressionante. Quando raiou o dia, o pai se converteu às ideias dele, achou aquilo extraordinário e se converteu à ideia do seu filho. Então, isso aí, de maneira sintética, é o que aconteceu com o Siddhartha Gautama. Mas todos os acontecimentos de sua nobre vida são expressos em números ocultos, e cada ocorrência chamada de milagrosa, tão deplorada pelos orientalistas, porque confunde o relato, tornando impossível separar a verdade da ficção. É simplesmente o disfarce ou véu alegórico da verdade. Isso é tão compreensível para um ocultista, versado no simbolismo, como é de difícil compreensão para um sábio europeu que desconheça o ocultismo. Então, isso é muito importante, essa informação dada por Blavatsky, né?
Cada detalhe da narrativa após a morte de Gautama, o Buda, e antes de sua cremação, é um capítulo de fatos escritos em uma linguagem que deve ser estudada para ser bem compreendida. Pois, de outro modo, sua letra morta conduziria às contradições mais absurdas. Por exemplo, tendo recordado a seus discípulos a imortalidade do Dharmakaya, Buda, segundo se conta, passou ao estado de Samadhi e perdeu-se no Nirvana, do qual ninguém pode voltar. E, contudo, apesar disso, apresenta o Buda abrindo com violência a tampa do caixão e dele saindo para saudar, com as mãos juntas, sua mãe Maya, que havia aparecido de repente no ar, embora ela estivesse já morrido 7 dias após o nascimento de Gautama. Como Buda era um Chakravartin, o que faz girar a roda da lei, seu corpo, no ato da cremação, não podia ser consumido pelo fogo comum. E o que aconteceu? De repente, um jorro de fogo flamejante brotou do svástica que tinha no peito e reduziu seu corpo a cinzas. O pouco espaço de que dispomos impede-nos de oferecer mais exemplos. No tocante a serem um dos verdadeiros e inegáveis salvadores do mundo, basta dizer que o mais fanático missionário ortodoxo, a menos que esteja irremediavelmente louco ou não tenha o mínimo de respeito pela verdade histórica, não pode encontrar a mais leve acusação contra a vida e o caráter de Gautama, o Buda. Então ele teve uma vida impecável, sem pretensão alguma à divindade, deixando que seus prosélitos, seus seguidores, caíssem no ateísmo antes de se juntarem na degradante superstição do culto do Deva e do ídolo, sua vida, do princípio ao fim, é santa e divina. Então, a vida dele é santa e divina, uma coisa maravilhosa. Durante os 45 anos de sua missão, sua missão durou 45 anos, sua vida, como a de um Deus, ou como deveria ser a este último, é inatacável e pura. Então, Siddhartha Gautama viveu numa pureza extraordinária. É um exemplo perfeito de um homem divino. Alcançou a condição de Buda, isto é, a iluminação completa, unicamente por seus próprios méritos e graças a seus esforços individuais, apesar de se acreditar que nenhum Deus tem o menor mérito pessoal no exercício da virtude e da santidade. Os ensinamentos esotéricos pretendem que Gautama tenha renunciado ao Nirvana e abandonado a investidura da Dharmakaya para continuar sendo um Buda de compaixão, acessível às penalidades e misérias do mundo. Isso é verdade. Isso é dito na história de Buda, que Buda teve a oportunidade de abandonar o Dharmakaya, ele teve a oportunidade de abandonar o mundo, o planeta Terra, e nunca mais voltar. E pelo infinito, pelo espaço infinito, né? Em outras dimensões. Mas consta da biografia dele, da história dele, que ele se negou a deixar a Terra. Então, perante a divindade, ele assumiu o compromisso de ver todos os seres humanos saírem da Terra galgando os seus lugares nos espaços infinitos. Então é dito que Buda disse que queria ver pelas costas o último ser humano saindo da Terra e indo para o infinito. Então, inegavelmente, ele está conosco, né? Como Jesus o Cristo, né? Jesus o Cristo também fez a mesma coisa, né? No final ele disse: estarei convosco até o fim dos tempos. E Buda também está conosco permanentemente até o fim dos tempos, né? Pertinente, referentes à nossa evolução espiritual. E a filosofia religiosa que deixou a humanidade produziu, durante mais de 2000 anos, gerações de homens virtuosos e desinteressados. O desapego, né? Ele pregava o desapego, né? O completo desapego de tudo, né? Entre todas as religiões existentes, a sua é a única absolutamente livre de mancha de sangue. Não tem sangue, nunca teve. Tolerante e generosa, inculcando a caridade e a compaixão universal. O amor e o sacrifício de si mesmo. A pobreza e o contentamento com a sorte de cada um,
seja essa qual for. Então, foi uma vida de total desprendimento, de amor, de compaixão, de dedicação ao próximo, né? Nem perseguições, nem imposição da fé, através do fogo ou da espada, cobriram-na de opróbrio. Ele nunca usou, nem pensou em usar da força ou de qualquer subterfúgio para convencer quem quer que seja. As pessoas aderiram aos seus conhecimentos de maneira natural, através do livre-arbítrio. Nenhum Deus que vomita trovões e raios se imiscuiu em seus preceitos puros. E se o simples filósofo e humano código de vida diária que nos deixou o maior homem reformador conhecido, chegar algum dia a ser adotado pela humanidade em geral, certamente começará para a espécie humana uma era de paz e bem-aventurança. Devemos dizer que, pelo conhecimento da eubiose, o Siddhartha Gautama, como todos nós viemos da Lua. Isso aí faz parte da cosmogênese que nós estudamos aqui. E também a Blavatsky também falava isso. Só que o nosso mestre nos dá detalhes que muito importantes a respeito desse transbordo lunar, né? Da Lua para a Terra. E nós, seres humanos, na Lua, nós vivíamos a consciência animal. Nós, veja bem. Então, demos um salto do animal para os seres humanos. Mas Buda, na Lua, já tinha consciência de ser humano. Veja bem, ele já veio da Lua para a Terra com a consciência do ser humano. E tanto que a Helena Blavatsky denomina esse estado de Arati. Ele era um Arati. Ele veio para a Terra como ser humano, mas não tinha ainda completado o trabalho para a sua iluminação. Então, por isso que ele veio para a Terra já com essa condição sublime, né, de bondade, de generosidade, de amor ao próximo, né? Aí, então, na Terra, ele atingiu a sua iluminação, oferece para todos o caminho da iluminação e está conosco permanentemente conforme a sua decisão perante a divindade. Aí está, então, É interessante, eu só queria salientar o seguinte, que quando os primeiros jesuítas foram para o Oriente e encontraram os budistas, eles viram que os budistas, os jesuítas, chamaram os budistas de ateus, porque eles não falavam em Deus. Então, veio para o Ocidente essa ideia de que os budistas eram ateus, na verdade. Então, é claro que a religião, aqui no Ocidente, qualquer religião, o princípio fundamental é a crença em Deus, né? Mas Buda não se referia a isso. Existe na história de Buda então, uma coisa muito importante. Um dia, um discípulo perguntou para Buda por que ele não falava em Deus. Então Buda disse, olha só o que Buda falou, eu não posso falar a respeito daquilo que eu não entendo. Hã? Olha que coisa, eu não posso falar daquilo que eu não entendo. Então, não é que eles eram ateus, eles davam uma noção da divindade, do universo como um todo. É claro que quem analisa o budismo tem essa noção que existe algo superior no universo, nós, né, consciências superiores, mas não especificamente com o nome de Deus, que a religião no Ocidente dá, né? Então, eu só queria deixar isso bem claro, né, para fazer jus justamente aos ensinamentos de Buda, que são de uma perfeição incalculável, né? Muito bem. Então, está uma pequena visão de Buda. Agora, um outro termo também muito importante na teosofia é chamado Budas de compaixão. Budas de compaixão. Com este nome, são designados aqueles bodhisattvas que, tendo alcançado a categoria de Arati, veja bem, né? Recusaram-se a passar ao estado nirvânico ou colocar a vestimenta dharmakaya e passar a outra margem. Então, o bodhisattva, no caso de Buda, ele não concordou de passar de bodhisattva para dharmakaya e seguir seu caminho pelo universo. Pois então não estaria mais ao seu alcance ajudar a humanidade. Se ele fizesse isso, ele não poderia mais ajudar a humanidade.
ainda que o pouco que o karma permite. Preferem permanecer invisíveis em espírito, por assim dizer, no mundo e contribuir para a salvação dos homens, exercendo sobre eles sua influência para que sigam a boa lei ou que a mesma coisa, guiando-os pelo sendeiro da justiça. Aliás, o nosso mestre fala, né, nos ensinou que no terceiro milênio, as duas colunas que vão sustentar o processo de evolução da humanidade justamente é os ensinamentos de Buda e de Jesus Cristo. Não é religião, não é budismo e cristianismo em si. Os pensamentos, os ensinamentos de Buda e os ensinamentos de Jesus, o Cristo, servirão de amparo para todo o processo de desenvolvimento espiritual no terceiro milênio. É a base fundamental de sustentação. Isso é muito importante, então, essa visão, né, justamente de Buda e Jesus o Cristo. Né? Muito bem? Então, isso é muito importante, esse conhecimento. Né? Muito bem. Um outro termo aqui que nós queríamos aí que em seguida abordar é o termo Buddhi, que vem do sânscrito. Escreve-se assim, B-U-D-D-H-I. Escreve-se assim, B-U-D-D-H-I, Buddhi. Mente ou alma universal. Mahabudhi é um nome de Mahati. É também a alma espiritual do homem, o sexto princípio. O veículo de Atman, esotericamente, o sétimo. Então, Buddhi é o sexto veículo nosso, né? Que serve para o veículo de Atman, que é o nosso Cristo interno. Né? Buddhi é a faculdade que está acima da mente racional e da razão pura, que exerce a faculdade discernidora da intuição de discernimento espiritual. Então, Buddhi, nós podemos localizar. Nós temos o quaternário, né? Quaternário, que é a nossa estrutura inferior, e a tríade superior. A tríade superior é um triângulo, né? Acima do quaternário. 4 mais 3 forma 7. Então, é o nosso setenário. E a tríade superior tem, num vértice do triângulo, nós podemos ver que é a mente sintética, a mente superior. No outro vértice do triângulo tem Buddhi, que é a intuição. E acima desses dois está Atman, que é o Cristo interno. Então, Buddhi, aqui referido, né, significa o desenvolvimento da intuição em nós. Estamos a caminho disso. Nós estamos na quinta raça, mãe, Ariana, vamos caminhar, estamos caminhando no processo de desenvolvimento do mental superior. Paralelamente, a estrutura búdica vai se desenvolvendo em nós, né, da intuição, e para chegarmos um dia a Atman, a realização do adeptado em nós, né? Ou seja, desenvolver o entendimento com o Cristo interno. Muito bem. Buddhi é a faculdade que está acima da mente racional, como falamos, né? É a razão pura que exerce a faculdade discernidora da intuição, de discernimento espiritual. É o eu espiritual, intelecto, entendimento, conhecimento, intuição, discernimento, razão. O poder pensante por si só, independente das impressões vindas do exterior. A faculdade de julgar, discernir e resolver. A potência que transforma em conceitos claros e perfeitos as impressões procedentes dos sentidos através do manas e ankara. Então, veja bem, então, Buddhi, na nossa estrutura superior, significa aquele ato que não depende das impressões externas, né? É da intuição, funciona através da intuição. Então, é muito importante ter esse entendimento. Por sua grande importância, o Buddhi é qualificado de grande princípio, ou Mahati Tattva, ou simplesmente Mahati, que significa grande. Tal palavra tem muitas outras acepções: mente, ânimo, pensamento, consciência, juízo, percepção, intenção, resolução, sabedoria, ensinamento, doutrina, etc. Às vezes é equivalente à vontade. Aí está, então, essa é a definição do Buddhi, né? Que está dentro de nós, na nossa tríade superior.
É a nossa capacidade que está sendo desenvolvida da intuição, que é um processo superior ao mental, né? A intuição não é analítica, o mental ela faz análise, faz as considerações de todos os pontos de vista, né? Mas o Budi não, ele tem uma percepção intuitiva. E quando nós atingimos justamente lá em cima o Atman, que é o Cristo interno, então a consciência ela passa a agir através da contemplação. Olha só. Não é mais meditação, não é mente nem meditação, é contemplação. A gente pergunta, contemplar o quê? Buda, Atman, o Cristo interno contempla o quê? Olha, contempla o Deus que existe dentro dele mesmo. Verdade? O caminho nosso de evolução para entendimento do universo é contemplar o Deus que existe dentro de nós mesmos. Por isso que Jesus falou, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isso é muito importante. Jesus já nos ensinou isso, está no Evangelho, né? Então, aí está uma noção bastante importante a respeito do mental superior, de Buda e de Atman. Muito bem? Isso é muito importante, esses conhecimentos são muito importantes para nós. Né? Muito bem. Aqui, então, vemos Buda, né? Vamos ver agora, então, de maneira geral. Vamos ver agora um outro estudo que relaciona-se ao entendimento do budismo. Vamos ver. Budismo, o que significa, então? Budismo é a filosofia religiosa ensinada por Gautama Buda. Né? O budismo atualmente divide-se em duas igrejas distintas, a do sul e a do norte. O budismo, né, então, tem duas igrejas, a do sul e a do norte. Disse que a primeira é a forma mais pura, a do norte é a forma mais pura, por ter conservado mais religiosamente as doutrinas originais do Senhor Buda. É a religião do Ceilão, do Sião, Birmania e outros países. O budismo do norte limita-se ao Tibete, China e Nepal. Tal distinção, contudo, é incorreta. Se a Igreja do Sul, naquilo de que não se afastou, exceto talvez em alguns dogmas insignificantes, devido aos numerosos concílios celebrados após a morte dos mestres, está mais próxima dos ensinamentos públicos ou exotéricos de Sakyamuni, a Igreja do Norte é o resultado das doutrinas esotéricas que Siddhartha Gautama reservou unicamente a seus bhikkhus ou aratas escolhidos. Então, esse é o sentido, né? Já HPB, no século passado, dava essa orientação. O budismo do norte ele tem uma feição mais esotérica, interna, e o budismo do sul tem uma feição mais exotérica. Né? Na verdade, o budismo em nossos tempos não pode ser julgado devidamente por nenhuma de suas formas populares exotéricas. O verdadeiro budismo só pode ser apreciado combinando-se a filosofia da Igreja do Sul com a metafísica das escolas do Norte. Olha só. Se uma parece demasiado iconoclasta e rígida e a outra bastante metafísica e transcendental, até ter se desenvolvido excessivamente graças aos hervados do exoterismo hindu, visto que muitos dos deuses do seu panteão foram transplantados sob novas denominações ao solo tibetano, tudo isso se deve inteiramente à expressão popular do budismo em ambas as igrejas, tanto do sul como do norte. Estas encontram-se mutuamente nas mesmas relações em que se encontra o protestantismo e o catolicismo. Uma e outra erram por excesso de zelo e por interpretações errôneas, embora nem o clero budista do sul, nem o do norte jamais tenham se afastado da verdade, e muito menos trabalhado sob os ditames da ambição clerical, ou posto os olhos no poder e lucros pessoais, como fizeram as duas igrejas cristãs. Então, aí está uma importante revelação da HPB, que nós fomos abrir esse entendimento, dizendo o seguinte, que quando um mestre traz um conhecimento,
esse conhecimento normalmente se transforma numa religião. Aí é o problema. Quando se transforma numa religião na forma popular, então os seres humanos, com a sua pequenez de entendimento, acabam provocando desconexões, distúrbios no entendimento do mestre. Então, toda religião tem seus problemas. A gente sabe disso, né? No mundo inteiro. Toda religião tem os seus problemas de entendimento daquilo que o mestre ensinou, né? Isso a HPB nos mostrou isso através dos seus ensinamentos, como nós estamos mostrando aqui, né? O budismo, tal como existe em sua forma setentrional, está inteiramente de acordo com as religiões mais antigas. Porém, em sua forma meridional, parece ter abandonado a ideia da trindade lógica, bem como a da existência una, da qual a trindade procede. O Logos, em sua tripla manifestação, é como se segue. O primeiro Logos, Amitabha, a luz infinita. O segundo, Avalokitesvara, ou Padamapani, Shenrezi. O terceiro, Manjusri, que representa a sabedoria criadora e corresponde a Brahma. O budismo chinês parece não conter a ideia de uma existência primordial fora do Logos. Porém, o budismo do Nepal postula a Adi Buda, de quem procede Amitabha. Segundo Eitel, um estudioso, né? Padamapani representa a providência compassiva e corresponde em parte a Shiva. Porém, como aspecto da tríade búdica que imita encarnações, parece representar melhor a ideia de Vishnu, com o qual é relacionado por transportar o lótus, fogo e água, o espírito e matéria, como constituintes primordiais do universo. Aí está, então, isso aí é um assunto muito delicado de se entender, né? Somente através de meditação é muito difícil esse entendimento à primeira vista, mas através da meditação, da leitura, a gente vai colocando as coisas nos seus devidos lugares dentro da nossa mente, né? Muito bem. Então, aqui, um outro termo na sequência aqui, seria justamente o Buddhi Taijazi, que vem do sânscrito também, né? Essa indicação, Buddhi Taijazi. Literalmente significa o Buddhi radiante, termo altamente místico, que se presta a várias interpretações. No ocultismo, contudo, e em relação aos princípios humanos, expressa o estado do nosso humanas dual, quando reunido durante a vida do homem, banha-se na emanação do Buddhi, a alma espiritual. Porque Taijazi significa radiante, e humanas, tornando-se também radiante através de sua união com Buddhi, e estando, por assim dizer, fundido com ele, identifica-se com o próprio. A trindade converteu-se em um. E como elemento de Buddhi é o mais elevado, conversa em Buddhi Taijazi. Em poucas palavras, é a alma humana iluminada, o Buddhi Taijazi, pela radiação da alma divina. A razão humana iluminada pela luz do espírito ou a própria consciência divina, segundo Blavatsky. Né? Veja bem como tem é muito importante todas essas definições para o entendimento. É claro que não é, a pessoa precisa meditar muito a respeito desse termo, né, para chegar a uma conclusão importante, né? O outro termo, então, que está dentro desse contexto é o termo Buda, que vem do sânscrito, né? Veja bem, Buda, vem do sânscrito, é o sábio e inteligência. O sábio e inteligente. Filho de Soma, a lua, e de Rohini, ou Taraka, esposa de Brihaspati, arrebatada pelo rei Soma, que deste modo suscitou a grande guerra entre os Asuras, que tomaram o partido do deus da lua, e os deuses que tomaram a defesa de Brihaspati, Júpiter, que era o seu próprio Purohita, sacerdote familiar. Tal guerra é conhecida pelo nome de Takaramaya, e é a original da guerra ocorrida no Olimpo entre os deuses e os titãs, bem como da guerra de que fala o Apocalipse entre Miguel e o dragão, que personifica os Asuras,
Buda significa também sábio, inteligente. Também o conceito de Buda tem uma série de assuntos bastante importantes no estudo da antiguidade, né? E aí é necessário que o estudante, né, se aprofunde nesses assuntos de maneira decidida para entender perfeitamente a coligação que existe entre todos esses termos, né? Muito bem. Muito bem. Então, vamos aqui seguindo, né? Vamos seguindo. Então, vamos aqui um outro termo importante aqui, né, na sequência, né? Vamos aqui. Um momentinho só, vamos aqui seguindo. Um momentinho só, vamos seguindo aqui na nossa peregrinação por esse caminho de luz, né? Dado por Blavatsky, o termo de Kabbalah. O nosso termo seguinte é Kabbalah. Mas o que, na verdade, os entendidos e na própria linguagem, né, do hebraico é Kabbalah. Kabbalah. Kabbalah é a sabedoria oculta dos rabinos judeus da Idade Média. Veja, o que é Kabbalah? É a sabedoria oculta dos rabinos judeus da Idade Média. Sabedoria derivada de doutrinas secretas mais antigas, relativas à cosmogonia e a coisas divinas, que se combinaram para constituir uma teologia após a época do cativeiro dos judeus na Babilônia. Todas as obras pertencem à categoria esotérica, são denominadas cabalísticas. Então, aí está a noção da Kabbalah e dos ensinamentos cabalísticos, né? Justamente sabedoria oculta dos rabinos judeus na Idade Média. Veja bem que interessante. Aí, na sequência, nós temos aqui uma outra definição, que é a Kabbalah da China. Kabbalah da China, da antiga China, né? Um dos mais antigos livros chineses conhecidos é o I Ching, o livro das mutações. É muito importante esse livro para o conhecimento iniciático, o I Ching, o livro das mutações. O I Ching, né, disse que foi escrito 2.850 anos antes de Cristo, no dialeto das raças negras acádias da Mesopotâmia. É um sistema sumamente abstrato de filosofia mental e moral, com um esquema de adivinhação e relação universal. As ideias abstratas são expressas por linhas, meias linhas, círculos e pontos. Assim, um círculo representa o YIH, o Grande Supremo, uma linha que se refere ao YIN, a potência ativa masculina. E duas meias-linhas são do Yang, a potência passiva feminina, o KWEI, que é a alma animal, Shan, o intelecto, Qien, o céu e o pai, Kyuan, a terra, Kan e Kin é o filho. Os números masculinos são ímpares e são representados por círculos brancos, enquanto os números femininos são pares, e representados pelos círculos negros. Há dois diagramas extremamente misteriosos. Um deles é chamado de Ho, H-O, e o outro o rio Map, M-A-P. E, além disso, associado a um cavalo. O outro é denominado a escritura de Ló. São formados por grupos de círculos brancos e negros, ordenados de maneira cabalística. O texto do livro é devido a um rei chamado Van, e o comentário é de seu filho Kan. Admite-se que o texto é anterior a Confúcio. Aí está, então, claro que aí está mais um outro campo para investigação daqueles que estão desenvolvendo o seu autoconhecimento, o caminho da iniciação. Justamente o estudo do I Ching, ou livro das mutações. É um caminho extenso, um caminho... A pessoa tem... Na internet tem muitas palestras sobre Xing, etc., né? Na Eubiose, às vezes, tem muitos irmãos nossos que, de vez em quando, vêm falar sobre Xing, palestra pública, hein? Preste atenção, às vezes palestras públicas sobre Xing, o livro das mutações e assim por diante. Aí está, então, é um estudo muito extenso e de uma importância enorme, né? Enorme, né? Muito bem. Então, aqui, vamos ver aqui o nome de Cabales, ou Cabali, Lemures, Cabales.
são os corpos astrais dos homens que morreram de morte prematura. Isto é, que foram mortos ou se suicidaram antes do término natural de sua vida. Os cabales. Podem ser mais ou menos conscientes ou inteligentes segundo as circunstâncias em que viveram e morreram. São as almas penadas dos mortos ligados à Terra, que andam errantes na esfera da atração terrestre. Ou Kamaloka, na esfera da atração terrestre, chamado Kamaloka. Até a chegada do tempo em que deveriam morrer de acordo com a lei natural, quando se verifica a separação dos seus princípios superiores e inferiores. Imaginam-se executando atos corporais, como se de fato tivessem corpos físicos, mas atuando apenas em pensamentos. Porém, para eles, seus corpos parecem tão reais como os nossos. Então, são denominados de cabales. Podem, sob certas condições necessárias, comunicar-se com os homens através do médium ou pela própria organização mediamínica do homem. Aí está, então, essa noção dos cabales. Muito bem. Então, nós vamos aqui, essa primeira parte, nós vamos encerrando por aqui, com importantes considerações. Isso tudo é proveniente do ensino de Blavatsky, né? A sua doutrina secreta, e, é claro, consubstancia e também tem por base os ensinamentos do nosso querido mestre, professor Henrique de Souza, que dá uma visão também bastante ampla a respeito desses estudos todos. Né? Então, aí está, são dois caminhos fantásticos, como dissemos, né, para o desenvolvimento do autoconhecimento. A doutrina secreta, os ensinamentos de Helena Blavatsky e os ensinamentos do professor Henrique José de Souza. Então, agora nós vamos aqui continuar o nosso estudo. Continuando o nosso estudo, nós vamos justamente dar andamento aqui. Um momentinho só, um momentinho. Vamos dar andamento agora, justamente aquele estudo que nós fazemos toda semana, em continuidade, sobre esse tema da luz de Luxor, referentemente àquilo que existia no Egito Antigo e assim por diante. Né? Muito bem. Vamos então continuar com esse estudo a respeito da luz de Luxor, do Antigo Egito. Né? Os construtores das formas e as legiões de anjos que se ocupam diretamente com o desenvolvimento de corpos bem formados e expressões da perfeição nas artes, arquitetura, etc., trabalham ininterruptamente nas esferas construtivas do pensamento e do sentimento. Então, nos planos elevados, os construtores, as legiões de anjos estão sempre trabalhando. Mas eles não ficam somente naqueles planos. Eles emitem tulcos, projeções suas em direção da Terra, e nós temos a possibilidade de absorver esses conhecimentos, desde que tenhamos capacidade para desenvolver, ampliar a nossa cognição, justamente relacionado à vibração, o estado vibracional. O estado vibracional elevado nos possibilita recebermos essas intuições provindas dos planos superiores, do mundo dos anjos. Né? Como todos nós sabemos, esses construtores são invisíveis aos olhos físicos. Esses construtores celestiais. Né? As atividades da quarta dimensão reagem na mesma esfera da consciência humana e são igualmente invisíveis. Uma pessoa que está resolvida a manifestar a perfeição e a beleza procura sintonizar-se com sua emanação de vida, a chispa divina que jaz no seu coração, tornando-se uma porta aberta pela qual os planos, modelos e formas da Idade do Ouro possam expressar-se. Então, a pessoa que está resolvida a manifestar a percepção desse conteúdo da consciência superior, dos anjos, né, é necessário que faça a sua transformação interna e transforme-se num veículo para essas consciências superiores. Aí ela vai, como diz o ensinamento, né, da luz de Luxor, né, ela torna-se uma porta aberta pela qual os planos, modelos e formas da Idade de Ouro se transportam para o mundo objetivo. Né? Então,
A pessoa, ela possui uma oportunidade maravilhosa de conviver com os querubins, serafins e anjos construtores, para entrar em sua consciência, criar mutuamente os modelos perfeitos desses seres angelicais e enriquecer ilimitadamente sua consciência individual. É fundamental. Quando nos tornamos veículos dessas consciências superiores, nós nos enriquecemos cada vez mais. Porque tudo que vem do alto nos auxilia ao entendimento do nosso eu interno, do nosso Deus interno, né? Que é justamente a nossa iluminação, produzindo a nossa iluminação. Os seres atuantes no universo poderão ser convidados pela consciência individual e ser-lhe-á permitido que executem seus talentos criadores nas consciências individuais. Veja bem, as consciências individuais podem convidar esses seres para exercerem sua atividade através do seu veículo. Da mesma forma como podeis convidar um talentoso músico para executar em vossa sala de artes as suas composições musicais. Então, nesse livro, A Luz de Lúcifer, né? Essa referência, é como se a gente convidasse um músico para executar uma obra de arte num piano que está dentro da nossa casa ou de uma associação de música, etc. É a mesma coisa, é a nossa relação com os planos superiores. Né? Nós podemos convidar esses seres angelicais para se manifestarem através dos nossos veículos. Mas é claro que isso aí precisa se exercita também no livre-arbítrio, né? Da consciência plena de que nós podemos ser veículos para as consciências superiores. Vejamos o ponto fundamental dessa instrução. Não levando em conta o poder criativo do próprio ser espiritual. Para a mente humana, é inconcebível que esses seres, representantes da individualização da própria ideia, possam criar em vossa consciência tamanha riqueza em beleza e perfeição. Então, é dito, então, nessas informações, que é quase inimaginável para nós de que nós possamos ser veículos dessas coisas extraordinárias provindas dos mundos superiores. Mas podemos, sim, ser veículos, desde que tenhamos a capacidade de levarmos a nossa vibração e nos tornarmos veículos para esses seres angelicais. Esses seres alegram-se por essa oportunidade. Olha só, esses seres angelicais, eles alegram-se com essa oportunidade de servir, de trazer esse conhecimento para nós. Eles sentem-se uma felicidade muito grande. Né? É a função deles, desses seres angelicais, de nos proporcionarem esses ensinamentos cósmicos extraordinários. Né? As imagens divinas somente poderão expressar-se no mundo da forma através da porta da consciência encarnada de uma emanação de vida. Do contrário, suas grandes belezas etéricas permanecerão informes. Ou seja, como se diz aqui essa ideia, é possível, sim, trazermos das fontes superiores todo esse conhecimento, desde que estejamos nos comportando de forma adequada, produzindo a nossa transformação interna, produzindo aumento da nossa vibração espiritual, né, interna, aí nos tornamos portais para esses seres de enorme angelitude celestial. Né? No entanto, se esses seres angelicais têm a oportunidade de construir sua perfeição na consciência do ser humano, então isso deve revelar-se no mundo da forma, essa é a lei da vida, seja o que for que sempre habite na consciência humana. Desse modo, suas criações e talentos edificantes alcançam uma perfeição. Porém, sem a cooperação e a participação de um ser não ascensionado, isso não é possível. Ou seja, não é possível esses conhecimentos superiores se projetarem no mundo denso, no mundo físico nosso, sem que nós nos capacitemos para isso. É necessário, como sempre dizemos, e a ciência iniciática fala isso, né? Que nos tornemos compatíveis com esses conhecimentos superiores, atuando no aprimoramento da nossa vibração interna espiritual. Né? É bom sempre deixar bem claro o seguinte: aquilo que um ser humano traz em sua consciência é a causa.
tudo que reflete em seu mundo físico, como seja seu corpo, seu ambiente, seu mundo das aparências, vem a ser o efeito dessa causa interna. Tudo que acontece no mundo físico é o efeito. Tudo que vem provendo do mundo superior é a causa. Causa e efeito. Então, nada ocorre no mundo físico sem que haja um princípio na descida do mundo das causas. O efeito, nada aconteceria no nosso mundo físico sem a presença desses seres angelicais. Não é verdade? Ou seja, tudo que existe no nosso mundo físico denso é projeção desses arquétipos, desses consciências superiores. Isso não tem como escapar desse entendimento. É completamente impossível qualquer imaginação humana permanecer no mundo físico quando a causa interna já foi removida da consciência, ou quando a imaginação já foi transformada em ideia divina. Da mesma forma, é impossível apresentar-se qualquer visão no mundo humano se para isso não houver na consciência de qualquer indivíduo a correspondente à causa interna. Então, tudo que vem provendo do alto é necessário que haja uma correspondência na nossa percepção interna. É necessário desenvolvermos a percepção interna para nos tornarmos veículos dessas consciências superiores. As legiões ascensionadas, os arquitetos e os criadores das formas, vivem no reino onde suas consciências foram aperfeiçoadas à mais alta expressão da beleza. Veja. Estes seres angelicais vivem, então, na mais alta expressão da beleza universal. Porém, a consciência das religiões ascensionadas, dos anjos e seres que vivem no reino da perfeição, não pode refletir-se no mundo das aparências físicas, a não ser que ainda pertença à raça humana. É necessária, então, essa ligação. A consciência divina com a raça humana. Quando um desses seres abre sua consciência e permite às divindades criar ideias divinas, estampas, templos, lares espirituais, etc., então esse ser humano torna-se um transformador, uma porta aberta, um canal ou uma ponte através do qual é confiada a ideia divina para expressá-la no plano físico. Isso é de fundamental importância, né? Então, quando o indivíduo torna-se um veículo, ele torna-se um transformador. Todo ser que atinge uma alta capacitação da sua vibração interna, ele torna-se um transformador de si mesmo e da humanidade. Ou seja, cada vez que um ser humano evolui, a humanidade inteira evolui, porque a evolução é coletiva. Na verdade, isso é muito importante. Nós trabalhamos pela nossa consciência pessoal interna e, em paralelo, trabalhamos também pela consciência externa dos nossos semelhantes. Assim acontece através da lei divina, justa e perfeita. Podeis ver que as legiões celestiais ficam muito ansiosas ao verificar que o ser não ascensionado de uma emanação de vida pode, dessa maneira, oferecer sua consciência para tornar-se um canal. Veja bem, essas consciências, elas ficam ansiosas para trazer esses conhecimentos para nós. Mas elas ficam ansiosas, mas é necessário que nós correspondamos a esse ímpeto que essas legiões ascensionadas têm para trazer o conhecimento para nós, através da nossa transformação interna. Viver em um corpo não ascensionado é trazer constantemente as imagens celestiais para os corações e espíritos receptivos. Quer dizer, transformar-se em um magneto para todas as forças criadoras e positivas do universo e continuamente expressar a representação dessa abundância e beleza das quais os seres não ascensionados não fazem a mínima ideia. Aí, na sequência, nós temos uma outra definição, na sequência da nossa meditação, que é justamente a eficiência da invocação ou apelo.
Veja, a eficiência da invocação ou do apelo. Nós invocamos, podemos invocar as legiões celestes ou apelar para as legiões celestes que se manifestem no nosso meio. Mas é necessário que haja uma eficiência, haja uma natureza pronta para receber e despertar essa união existente, essa união entre o que está em cima com o que está embaixo. Sem dúvida, já formulamos de tempos em tempos inúmeras perguntas para esclarecer que os apelos possuem intensidade e efeitos tão diversos. Talvez já estudamos as vidas de Jesus e de vários santos, e foi surpresa para nós constatarmos a realização instantânea de seus mantras, palavra de poder. Também sentimos que vários de nossos apelos foram prontamente realizados, enquanto outras pessoas necessitam muito mais energia para realizar os seus desejos. Então é necessário, então, haver uma composição interna, uma estrutura interna para que haja essa conexão com essas entidades celestiais. Talvez podemos elucidar que o acumulado momento do nosso corpo causal representa uma gigantesca pressão em conformidade com a realização dos mantras celestiais. Aqueles que durante séculos vêm acumulando grandes reservas de pensamentos de cura conseguem fazer fluir através de si essa energia qualificada. E assim, com menor esforço para a vida de cada pessoa ou de grupos, realizar grandes números de curas. Aí o processo de cura também, né? A cura não acontece por acaso, ela acontece de acordo com a lei universal. Né? É um processo de magia. Essa magia está ligada justamente com a projeção das consciências superiores para os mundos inferiores. Isso tudo, evidentemente, ligado com a lei do karma. Nada pode romper com a lei do karma. Não é isso? A cura ocorre através do exercício de se completar a lei do karma. Jesus exercia essa função curando pessoas, mas ele curava aqueles que estavam em condições de serem curados por terem já esgotado o seu karma pertinente àquele assunto que estava ligado a ele, aquele sofrimento. Né? Então, tanto que Jesus curava e dizia, vá e não peques mais. O que significa isso? Vá e não erres mais, não produza ações que tragam karma para você. E Jesus dizia, era claro, né? Esse seu problema interno é referente ao seu karma. O seu karma está extinto, mas vá e não peques mais. Assim Jesus falava, né? Da mesma forma, dá-se com o mestre de música que possui grande facilidade para executar uma partitura, mesmo que seja de uma composição difícil. Isso é possível simplesmente porque em seu momentum, o seu corpo causal já acumulou em outras encarnações o dom da habilidade e harmonia musical de um artista, enquanto um indivíduo sem experiência musical necessita toda uma vida e outras mais para alcançar a destreza exigida para executar a mesma composição. Aí está, então. Então, isso aí é cumulativo. Né? Então, da mesma forma que um grande músico ele se mostra à plateia no momento atual, isso não é uma coisa momentânea, isso faz parte de vidas passadas. Quer dizer, o desenvolvimento de uma capacidade no indivíduo não se manifesta de maneira imediata, não. É fruto das existências passadas, né? Tanto no campo da música, da poesia, da filosofia, assim por diante. Nós vamos acumulando conhecimentos e isso possibilita que nós realizemos ações cada vez mais diferenciadas e perfeitas, e especificamente também quando nós servimos de veículo para as entidades superiores. Tanto que o próprio Beethoven, né? Sempre relembrando, né? O Beethoven dizia isso, né? Não era ele que dizia isso, que não era ele que fazia a música, ele ouvia de Deus. Né? Aquilo tudo, ele é um grande músico, né? Quer dizer, ele não foi músico naquela vida, ele já tinha essa experiência em outras vidas anteriores, mas ali, naquela existência dele, de Beethoven, ele tornou-se um veículo da divindade. Então ele mesmo dizia, né? Toda a música que ele fazia, toda
a partitura que ele escrevia provinha justamente de Deus. Ele era um instrumento da divindade, né? Então, aí está, é muito importante esse conhecimento, né? Muito bem. Então, aqui nós vamos encerrando essa segunda parte, né, da nossa exposição, e nós vamos agora passar à terceira parte do nosso encontro, passando a palavra ao nosso irmão Carlos Nascimento, para que todos aqueles que encontram aqui na nossa reunião possam expressar as suas opiniões, fazer perguntas, dar as suas opiniões e assim por diante, né? Com toda a liberdade do livre-arbítrio, né? Muito bem. Carlos, sua palavra, por favor. É muito interessante, professor, porque o senhor aborda bastante assunto, né? E fica até difícil formular alguma pergunta, mas tem algumas perguntas aqui. E o interessante é isso, né, professor? Vários mestres surgem para nos passar tanto conhecimento, tanta coisa, e a humanidade transforma tudo isso em religião que acaba engessando muito esse conhecimento, né? Acaba segurando muito a evolução da humanidade, né? Através da religião. Podemos dizer que isso aqui não é um fato de hoje, né? Isso faz parte da história da humanidade, né? Em cada civilização, a gente vê momentos em que há uma distorção, né? O mestre traz um conhecimento, aí aquilo cai na mão das pessoas, da humanidade, né? E essas pessoas distorcem essas ideias. Por que distorcem? Para satisfazer seus desejos, suas ambições pessoais, suas necessidades humanas, né? Não angélicas, né? Então, isso acontece sempre na sua humanidade. Tanto que lá no Egito foi assim. Amenófis IV, ele trouxe a ideia justamente de um Deus único, né? Amenófis ele trouxe a ideia de um Deus único, né? Mas isso aí, naquela época, 1200 a.C., né? Isso provocou uma grande comoção, uma repulsa entre aqueles que dirigiam a religião, né? E tanto que depois surgiu Tutancâmon, que derrubou toda aquela ideia e tornou novamente o Egito seguidor da igreja, da ideia politeísta, né? Então, é isso aí. Isso é um exemplo apenas, né? Mas isso acontece frequentemente na história da humanidade, né? Agora, conforme o nosso professor Henrique de Souza e a própria Helena Blavatsky, a tendência das religiões é irem desaparecendo. Elas vão sumindo nesse contexto que nós vemos, né? Desse agrupamento. Então, a HPB diz que as religiões elas vão definhando com o tempo e vão ficando pequenos grupos assim de pessoas fanáticas, né? Pequenos grupos. Então, agora, uma grande religião, uma nova maneira de pensar deve surgir na humanidade no terceiro milênio, né? E conforme os ensinamentos da Eubiose, nosso mestre, o grande sentido do culto no terceiro milênio deverá redundar no culto a Melquisedeque, culto ao rei do mundo. Então, não vai ser vai ser uma religião no sentido exato do termo, religare, né? Então, culto a Melquisedeque. Aí, então, evidentemente, a tendência é desaparecer todos esses confrontos, essas lutas que existem entre as religiões, para então todos se focarem justamente no Senhor, no Rei do Mundo, né? E o Rei do Mundo, a gente sabe que é o ponto fundamental justamente da grande fraternidade branca. Esse é o caminho inevitável da humanidade, né? Muito bom, professor Gilberto, você tem alguma colocação para fazer? Muito bem, boa noite a todos. Recadinho de sempre aqui aos que estão acompanhando, bastante gente nova no chat também. Então, já deixa aqui o pedido para que não esqueçam de curtir o vídeo, de deixar o like aí na nossa transmissão, seja aqui ao vivo agora, se você está vendo, ou posteriormente no vídeo gravado. E compartilha esse conteúdo, manda o link para uma pessoa que gosta desse tipo de assunto, aprecia esse tipo de tema, né? E se não for inscrito no canal, inscreva-se aqui no nosso canal, ativa ali o sininho das notificações para receber todas
as atualizações sempre que tiver alguma atividade nova. Lembrando que nós estamos aí na metade do ano, né? O professor citou as aulas da eubiose para quem vai iniciar agora no meio do ano, né? Não tem início de novas turmas, mas não é por isso que nós deixamos de estudar. Aqui no canal tem, hoje é o programa do número 167, ou seja, só do projeto Iniciação temos 167 programas, então tem muito material que você pode pesquisar, muitos temas dentro do assunto aqui da iniciação, para ir, caso você esteja iniciando agora, para quem está começando e compreendendo esse universo, né? Você vai se familiarizando com o tema, você vai se familiarizando com o assunto, você vai, através aqui, né, da abordagem exclusiva feita pelo professor Walter, você vai se inteirando com o assunto e, aos pouquinhos, quando, se você iniciar, né, uma turma, os seus estudos, você já vai estar já engajado e familiarizado com o tema, com os termos, com os assuntos, embora que seja abordado apenas tópicos e não é dado um aprofundamento, porque não é essa a razão, né, do nosso programa, né? Aqui é só para dar uma base. Mas o conteúdo aqui é muito vasto e tem muita informação. Então, fica aí como dica, repetindo, né, compartilhe, manda esse link para um colega, inscreva-se aqui no canal e não esqueça de deixar aí o like. E se você tiver alguma dúvida também, pode deixar aqui no chat, ou ao vivo agora para quem está assistindo, ou pode escrever aqui no vídeo, embaixo aqui no YouTube, tem a parte que você pode escrever, deixar uma pergunta ali por escrito, que o professor responde a todas as perguntas. É isso, Carlos. Muito bom, Gilberto. Professor, a Eliana Teixeira, ela pergunta o seguinte: esses seres angelicais emanam suas vibrações a partir do cosmos ou de Agartha? Não, veja bem, olha, o cosmos é enorme, a gente não tem nem ideia do tamanho, né, a dimensão do cosmos. Né? Existem seres angelicais que estão muito além dos mundos subterrâneos, né? Mas essas mentes angelicais se projetam na Terra e produzem os mundos internos. Os mundos internos, na verdade, são a base de alicerçamento para a evolução das civilizações. Então, essas emanações podem vir de seres muito distantes de nós, dos mundos angelicais, ou dos mundos internos, que são mais próximos de nós. Né? Então, tanto que o nosso mestre diz que no ano 3005, a Agartha virá para a face da Terra. Isso nós devemos deixar bem claro. A Agartha vem para a face da Terra através do quê? Nós nos tornando vibratoriamente mais próximos de Agartha, a Agartha vai ter a oportunidade de se manifestar mais facilmente entre nós. Então, tudo no universo são planos específicos vibratórios, né? Além do espaço e do tempo. Né? O espaço e o tempo é zero. Tudo se interpenetra. Devemos dizer que tudo está interpenetrado. Né? Tudo se interpenetra. Então, aí nós temos seres angelicais muito superiores que mandam as suas vibrações para os seres que estão na face da Terra e também para aqueles que estão nos mundos internos, que servem de sustentação para a nossa evolução civilizatória. Muito bom, professor. O Elias pergunta o seguinte: como podemos elevar as nossas vibrações para sermos veículos de seres superiores? Poderia criar algum exemplo dito por JHS? Bom, nós podemos, a nossa vibração se eleva através do nosso comportamento, do nosso pensamento. Né? Bom, veja bem, a primeira coisa é indispensável, o amor. Sem isso, realmente é difícil. O amor. Jesus dizia, ama teu próximo como a ti mesmo. O amor é a base de tudo. Né? Para exercer a atividade do amor, é necessário a pessoa se afastar cada vez mais do ódio, né?
da vingança, do estranhamento com os seus semelhantes, né? Então, isso é básico, o amor. E depois, evidentemente, através desse conhecimento, dessa situação, transformar o seu estado de consciência através do estudo, né? Estudar todos os processos universais e buscar a verdade, né? Verdade dentro de si mesmo, né? Como é que nós podemos elevar a nossa vibração? É a busca incessante pela verdade, pelo nosso Deus interno, né? Então, isso realmente é o caminho, né? São exemplos dados pelo nosso mestre, professor Henrique de Souza. É claro que nesse caminho, dessa prática, existem muitas práticas, como ritualísticas, né? As yogas, não é isso? As meditações. São várias práticas, das mais diversas, para que a gente possa, então, fazer a nossa transformação interna. A pessoa, quando entra no caminho da iniciação, ela vai percebendo exatamente o caminho que ela tem que seguir para esse autodesenvolvimento. Se a pessoa não entrar no caminho da iniciação, aí fica muito difícil esse entendimento, né? Então essas são as dicas, né? As formas ditas pelo nosso mestre de como podemos elevar a nossa vibração, né? Através do amor, através do comportamento, através do estudo servir ao próximo, né? Amar ao próximo e procurar servir de instrumento para a divindade, né? Em todas as circunstâncias. É uma quantidade enorme de comportamentos que a pessoa deve trazer para si para se tornar veículo de seres superiores. Muito bom, professor. Ele pergunta também, poderia falar mais sobre as experiências passadas em outras vidas? E como essas experiências nos ajudam na vida atual? Olha, nada acontece por acaso. Veja bem, eu vou te citar um exemplo. Quando uma pessoa chega numa escola iniciática, não é por acaso. Na verdade, a pessoa chegou na escola iniciática. Eu já ouvi muitos alunos, alguns alunos, às vezes, durante os anos que eu dei aula, né? De maneira direta com os alunos, né? Às vezes o aluno fala assim, por acaso eu encontrei a eubiose. Eu digo, não foi por acaso, o acaso não existe. Nada acontece por acaso. A pessoa chega numa escola iniciática porque chegou o momento dela encontrar esse caminho. Agora, a porta aparece na frente dela. É isso? Isso é que nem Jesus disse, né? Jesus nos deixou ensinar o seguinte, batei e abre-se-vos-á. Jesus disse, batei e abre-se-vos-á. A porta aparece na nossa frente, a porta da iniciação. É necessário bater na porta. Eu quero entrar. E a porta se abre. Inevitavelmente, a pessoa está no momento exato, a porta se abre. Sabe quem fala isso? Jung fala sobre isso. Carl Gustav Jung fala sobre isso. Que muitas vezes a pessoa chega numa porta de entrada para o seu conhecimento superior e desperdiça essa oportunidade. Então, ela tem que esperar uma nova oportunidade para atingir esse estado. Então, as experiências passadas são muito importantes para as nossas experiências atuais. Então, quando um grupo está reunido numa sala para assistir uma aula, eles já se conhecem há muito tempo. Isso aí eu sempre falo, né? Os alunos estão ali reunidos, né? Estudando juntos e tal, né? Parece que é a primeira vez que eles estão reunidos. Não, se a gente analisar as vidas anteriores, eles já se conheceram em outras épocas, em outros instantes, e a lei os reúne novamente para continuar o processo da sua evolução espiritual, né? Então, experiências passadas é muito importante. Nada acontece por acaso. E as experiências do passado nos ajudam a gente a atingir o cume da evolução, que no caso atual, de maneira bastante imediata, o nosso Jesus, o Cristo, nos fala que é a volta à casa do Pai. A volta à casa do Pai. Muito bom, professor. Ele também pergunta, encontrar o caminho da eubiose é um tipo de privilégio conquistado diante das existências? Eu devo dizer o seguinte, olha, ninguém chega, por exemplo, a eubiose, ninguém chega na eubiose por acaso.
ou em outra escola iniciática. Pode ser a Ubiose ou outra escola iniciática. A lei decide qual é o... Olha, quem decide? A lei decide qual é o melhor caminho que o discípulo tem que seguir. Ele vai receber exatamente o caminho melhor para ele evoluir. É a lei do karma, a lei cósmica justa e perfeita. Né? Então, quando a pessoa encontra o caminho da eubiose, é um privilégio, não é só um privilégio, mas é uma conquista que a pessoa teve, né? Uma conquista evolucional. Ela já teve atitudes em outras vidas, progrediu, né? E ela tem, então, aquele... Não é somente um privilégio, é uma conquista que ela teve para receber a porta para o prosseguimento dos seus estudos. Agora, é necessário que ela tenha entendimento disso, que ela perceba isso, né? Que ela perceba que chegou o momento da expansão da sua consciência. É isso? Então, isso aí acontece. E essas oportunidades acontecem frequentemente na vida do indivíduo. Né? Eu, quando era criança, ouvia as pessoas falarem assim: a oportunidade aparece uma vez só na vida, se a pessoa perder, não tem mais. Não, não é verdade. A oportunidade é frequente. A cada segundo, cada fração de segunda, a lei nos dá oportunidades para a evolução. A oportunidade é frequente. Então, o caso específico da eubiose é assim. Quando a pessoa chega na porta da eubiose, não é por acaso. Chegou o momento dela entrar por esse caminho. Agora, é necessário que ela perceba isso, né? Que ela intimamente tenha essa percepção e bata na porta, a porta se abre e ela continua o seu caminho. Muito bom, professor. Deixa eu ver aqui. O Décio, professor, ele pergunta o seguinte: sou estudante da Cabala e da Torá, e só fui entender melhor a Torá depois de conhecer o trabalho de JHS. Em que medida o povo judeu, do qual faço parte, poderia ser como uma luz para a humanidade? Não, veja bem, a Kabbalah e a Torá realmente é um estudo muito profundo, não é tão fácil assim, né? A pessoa tem que se dedicar, ler, meditar, né? Então, eu fiquei muito feliz que o nosso irmão disse que depois de conhecer os ensinamentos do nosso mestre, professor Henrique de Souza, ele pôde melhor entender justamente a Kabbalah e a Torá. E é assim que acontece. Os mestres nos ajudam, nos dão a base, a sustentação para a gente entender todo esse processo, que é um processo cósmico e a pessoa precisa se dedicar com bastante dedicação, precisa se dedicar bastante para entender isso. Né? Agora, o povo judeu realmente tem um importante papel no desenvolvimento da humanidade. Né? Tanto que a Bíblia, né? O Moisés trouxe a Bíblia, que é algo importantíssimo para o desenvolvimento da humanidade, e principalmente no desenvolvimento do mundo ocidental. Veja bem, ensinamento do nosso professor Henrique José de Souza. Não sou eu que estou falando. Ensinamento do professor Henrique José de Souza. Antigamente se falava assim, ex oriente lux. Antigamente se falava assim, ex oriente lux. A luz vem do Oriente. Mas um determinado autor falou algo diferente. Agora me esqueci o nome do autor, mas já lembro dele. Um determinado autor, um filósofo, falou assim: não, agora é ex occidente lux. A luz está no Ocidente. E é verdade, a luz está no Ocidente. É o Ocidente que vai produzir, que tem a missão de produzir o desenvolvimento espiritual da humanidade na nova civilização e conquistar, chegar no ano 3005, que é o início da nova civilização. E o judaísmo tem uma importância muito grande nesse conhecimento. Veja bem, o nosso mundo ocidental tem 3 pilares. São 3 pilares que sustentam a história do mundo ocidental. É justamente a ritualística judaica cristã, primeiro pilar. O conhecimento grego clássico é o segundo pilar. E o terceiro pilar é justamente Roma. Os fundamentos que Roma trouxe, o Império Romano trouxe para o erguimento da nossa civilização. Então, são 3 fundamentos importantes, né? O judaísmo, a Grécia Antiga e Roma. Isso é muito para...
o fundamento da civilização ocidental. É o Ocidente que tem essa missão de construir uma nova dimensão, rumo, geralmente, à quinta dimensão, rumando para a quinta dimensão. Aí está a importância, então, do povo judeu nesse contexto, viu, meu irmão Décio Oliveira? Então, isso aí, você faz parte do povo judeu, parabéns, e o povo judeu tem uma importante missão, como já dissemos, baseado, inclusive, em ensinamento do professor Henrique José de Souza. Muito bom, professor. O Elias pergunta, como esses seres superiores se comunicam conosco? Como poderiam identificar essas comunicações? Esses seres superiores se comunicam conosco através dos nossos veículos de comunicação, a nossa tríade superior, né? Então, eles podem se comunicar através de manas, ou de Budi, ou do mental concreto, mental superior, né? Dependendo do estado de desenvolvimento que a pessoa tem desses meios de comunicação, né? Então, o básico para fazer uma perfeita comunicação com esses seres superiores é fazer um desenvolvimento da tríade superior cada vez melhor. Isso é o básico, né? Quer dizer, desenvolver o mental superior, desenvolver o Budi, que é a intuição, e desenvolver a mente superior, que é o Atman, o Krishna interno. Quanto mais desenvolvido for a tríade, melhor a capacidade que o indivíduo tem de entrar em contato com esses seres superiores, né? Esse contato vem através da mente. A mente, ele recebe todas essas... Não é que o ser superior vai se mostrar, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, ele recebe, dentro da consciência dele, ele recebe toda aquela percepção superior através da intuição dos ensinamentos superiores, né? E nós podemos identificar essas comunicações de maneira bastante clara. Essas comunicações são bem claras. Quem tem a possibilidade de perceber essas comunicações sabe exatamente como isso se manifesta, né? Às vezes são comunicações que estão fora da nossa consciência humana, né? Que diferem do nosso comportamento, diferem do nosso entendimento, né? Então, cada um de per si pode perceber exatamente quando essas consciências projetam em si essas manifestações superiores. É uma experiência individual, evidentemente, né? Cada um tem a sua experiência individual. Isso faz parte, evidentemente, do seu processo de evolução cósmica, do seu autoconhecimento, né? Da sua evolução cósmica. Muito bom, professor. E o Elias faz uma colocação. É difícil amar alguém que nos faz mal, mas depois que comecei a enxergar o próximo como uma parte de mim, vivendo uma outra existência, ficou mais fácil. Basta lembrar que, em última instância, somos um. Evidentemente, é claro. Olha, eu dou um exemplo clássico do Evangelho, né? É difícil amar alguém que nos faz mal. Para quem não é evoluído, e nós estamos todos no mesmo barco, né? Nós não somos anjos, somos seres humanos, né? É difícil para nós entender, amar alguém que nos faz mal. Eu realmente concordo com isso. É difícil, muito difícil. Realmente algo que a gente tem que superar isso, né? Mas analisando os seres evoluídos, a gente vê a prova disso inevitável, né? Jesus na cruz, uma das últimas coisas que ele falou é uma coisa que entra dentro da gente e sacode a nossa alma, dá uma sacudida na nossa alma, né? Jesus, uma das suas últimas manifestações, ele falou: Pai, perdoai-os porque eles não sabem o que fazem. Olha só, Jesus, perdoai-os porque eles não sabem o que fazem. E Jesus estava ali sendo açoitado, maltratado, ferido de tudo. Os humanos crucificaram um anjo. Veja bem, os seres humanos crucificaram um anjo. Isso aí não cabe na nossa cabeça. Como é que um grupo de seres humanos pode crucificar um anjo, né? Mas é assim, o ser humano é assim. Agora, Jesus nos diz isso, né? Então, é uma grande superação quando o indivíduo consegue amar aquele que faz mal para ele. Porque aquele que faz mal para ele faz por ignorância. Ele está fazendo por um ato... Ele não conseguiu atingir esse estado de consciência, né? Então, agora, tudo isso faz parte do processo da iniciação, né?
E a gente, estudando os mestres, estudando profundamente o seu comportamento, a gente entende isso, né? Eu vou dizer, eu vou contar um segredo para vocês, né? Com relação ao meu mestre, o professor Henrique de Souza, quando eu já contei isso para vários amigos e companheiros, eu vou contar aqui também, né? Quando eu vou fazer alguma coisa, que eu tenho alguma dúvida, eu penso assim: o que será que o mestre faria? Isso, eu sempre penso assim: o que será que o mestre Henrique de Souza faria? Espera um pouco, e a resposta vem. Então, eu vejo assim: não, o mestre não faria isso, então eu não faço. Na verdade, se a resposta vem, não, o mestre não faria isso, ele faria de outra maneira, né? Isso, de maneira amorosa, humanística, universal. Então, aí a gente pede o socorro, né? A orientação, e a orientação vem. Toda vez que a gente pede orientação, inevitavelmente a orientação vem. Isso aí, absoluta certeza, esse fato que eu estou falando. Muito bom, professor. Eu vou passar uns recados e depois a gente volta. Eu queria falar sobre o Centro de Terapias Holística, né? Espaço Shakti Nova Era, que tem sua matriz lá na cidade de São Lourenço, sul de Minas Gerais. Quem estiver passando por São Lourenço, faça uma visita. O endereço está aí, é Praça Helena Jefferson de Souza, 38, anexo 1, São Lourenço, Minas Gerais. Para mais informações, tem um telefone, que também é o WhatsApp, prefixo de São Lourenço 35, número 997566874. Aí está o endereço do Instagram, @ShaktiNovaEra. Lembrando que tem filial no Departamento da Eubiose de Brasília e 2 endereços em São Paulo, no Departamento da Eubiose de Santana e também do Sumaré. Lembrando que a nossa programação continua com o projeto Iniciação todo sábado às 20h40, né? E a gente retoma, talvez no final de julho, as nossas rodas de conversa de terça-feira. Eu queria também falar sobre uma palestra que será lá no departamento de Santana, né? Da Sociedade Brasileira de Eubiose, que fica lá na Rua Conselheiro Saraiva 538, próximo do metrô Santana. Será no próximo sábado, dia 26 de julho, às 16 horas. Então, é uma palestra gratuita, presencial, e também será transmitida aqui pelo canal Conexão 3005 aqui no YouTube. Então, o palestrante é o João Paulo Miranda, ele vai falar sobre Bhagavad Gita, e será no sábado que vem, dia 26 de julho, às 16 horas. Muito bacana o assunto, prestigie. Quem não puder estar presente lá na Rua Conselheiro Saraiva 538 Santana, assista no canal do YouTube, canal Conexão 3005. Então, é sábado que vem, dia 26 de julho, às 16 horas. Então, o recado era esse, professor. Deixa eu ver se tem mais algum comentário, alguma pergunta. Eu só quero falar aqui para o nosso Elias. Olha, ele falou assim: é difícil amar alguém que nos faz mal. Agora, eu quero somente comentar o seguinte: o professor Henrique de Souza disse assim: quem entende a polaridade entende tudo. Então, veja bem, eu tenho aqui: uma pessoa faz mal para outra. Na verdade, essa pessoa que faz mal a outra, dentro da lei da polaridade, ela é uma cobradora kármica, ela está cobrando um karma, ela não sabe, ela não percebe isso. Ela está fazendo o mal dentro dela. O objetivo dela é fazer o mal, mas pela lei universal ela está fazendo um bem, porque ela está fazendo uma cobrança kármica. E esse mal que ela faz para outra pessoa faz um bem. Aquela pessoa recebe um mal, mas é um bem para quem recebe esse mal, porque é uma cobrança kármica. É um resgate kármico. Veja bem. Então, veja bem, resumindo, não é bem nem mal, é o necessário. Vamos gravar bem isso? Não existe bem e mal, é o necessário. Ponto final. E ele finaliza com uma pergunta: qual o tempo mínimo e o máximo entre cada existência, reencarnação e também após a morte? Bom, normalmente entre nós aqui, a média de tempo de reencarnação de um ser humano normal é de 120, 125, 130, 150 anos. Né? À medida que. Agora, veja bem, o ser humano normal, né?
À medida que ele vai evoluindo, o tempo de reencarnação vai aumentando. Então, ele passa a reencarnar a cada 500 anos, 1000 anos, até que ele torna-se um adepto e não precisa mais reencarnar. Quando ele se torna um adepto, ele atinge a iluminação, então ele rompe a roda de Sansara, a lei de causa e efeito, então ele não precisa mais, não tem mais karma para pagar, não reencarna. Não reencarna, mas ele pode encarnar, veja a diferença. Não é reencarnar, ele pode encarnar para fazer uma atividade superior no mundo, na Terra, como um mestre. Né? Agora, aquele que é muito involuído, a consciência que está uma evolução muito ainda rudimentar, ele reencarna imediatamente. Morreu, reencarna. Essa é a lei. A lei não perde tempo. Ele morreu, já reencarna, imediatamente. É bem rápido. Então, quanto mais a consciência evolui, o tempo de reencarnação vai aumentando, até que ele não reencarna mais. A média de reencarnação aqui entre os seres humanos é 150, 200 anos, por aí. 125, por aí. Né? Outras escolas iniciadas falam isso também, né? Outras escolas que eu não vou citar, outras escolas dão essa referência também de tempo, né? Mas o mecanismo é esse. Muito bom, professor. Chegamos no nosso limite, né? 1h30. E, professor, muito obrigado pelo conhecimento que o senhor trouxe. Muita gente aqui parabenizando, agradecendo. Foi muito bom. Eu queria primeiramente agradecer ao professor Walter, depois a todos que participaram do nosso programa, que assistiram, prestigiaram, fizeram perguntas e tudo mais, e desejar a todos um bom final de sábado, um bom final de semana, bom domingo e até o próximo encontro sábado que vem. Boa noite. É com você, Gilberto. Isso aí, Carlos. Um bom finalzinho de sábado para todo mundo. Tenha um ótimo domingo. E nos vemos aqui no próximo programa. Até lá. E é isso aí. Boa noite, professor. Boa noite. Muito obrigado ao meu irmão Gilberto Catira, meu irmão Carlos Nascimento. Muito obrigado a todos os irmãos. Foi uma honra e uma felicidade muito grande estar reunido com todos aqui, né? E veja bem, dia 26 estaremos aqui novamente continuando a nossa conversa, né, de iniciática, né? Então, fiquem todos, luz, paz e amor para todos e fiquem todos com Deus.